Muito bem, irmãos, então nós vamos começar a nossa aula desse domingo, dia 9 de novembro de 2025. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Obrigado, Alex. Estamos na reta final aí do livro. Hoje, o meu objetivo é estudar o capítulo 24. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos 24. Atos capítulo 24, para os nossos visitantes, aqueles que estão conosco pela primeira vez, nós temos estudado o livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e já estamos aí na reta final. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, levante a sua mão que nós levamos o microfone até você, para que quem está na live possa ouvir o seu comentário. Muito bem, nós temos dito, irmãos, que os capítulos 22 a 26 de Atos falam sobre as defesas de Paulo. Lucas narra 5 defesas nesses capítulos. Ele vai se defender 5 vezes para pessoas diferentes e autoridades diferentes. Então, apenas recapitulando, a primeira defesa é diante do povo, capítulo 22. A segunda, a defesa diante do Sinédrio, capítulo 23. A terceira, a defesa diante de Félix, capítulo 24. Quarta, a defesa diante de Festo, capítulo 25. E quinta, a defesa diante de Agripa, capítulo 26. Hoje nós vamos estudar a terceira defesa de Paulo. Então, o Sinédrio é o tribunal eclesiástico judaico, Félix é um governador, Festo era outro governador e Agripa era um rei. Então, você tem aí uma defesa diante das autoridades religiosas, diante de 2 governadores, Félix e Festo, e diante de um rei, o rei Agripa II, é o que nós estamos vendo aí. Hoje, então, vamos estudar Atos 24, a defesa de Paulo diante de Félix. Eu queria, inicialmente, irmãos, eu trouxe um slide, eu fiz uma pesquisa, eu queria falar um pouquinho sobre este homem chamado Félix, que é um governador, uma autoridade romana, para que a gente conheça um pouco sobre o Félix e diante de quem Paulo estava. Então, inicialmente eu pensei, fiz uma pesquisa aqui, eu trouxe a foto dele aqui, né? Hoje eu tenho figurinhas especiais aí, né, para mostrar. Então, veja essa foto aí. Essa foto é uma história, conta um pouco da história do governador Félix. Então, deixa eu contar um pouco da história dele, para que nós tenhamos uma ideia diante de quem Paulo estava, do caráter desse homem chamado Félix. O nome dele, aparece ali, o nome dele é Marco Antônio Félix. Ele foi o primeiro escravo da história a tornar-se governador de uma província romana. Casou-se com 3 princesas sucessivas. Era um homem inescrupuloso e violento. Isso aqui é um resumo da vida do Félix. É diante desse homem que Paulo estava, e é diante dessa autoridade que Paulo vai se defender, falando de Jesus, apresentando a fé cristã. Então, alguns detalhes aí. Então, esqueci de falar que ele foi governador dos anos 52 a 60 depois de Cristo. Essa conversa de Paulo com Félix se deu mais precisamente no ano 58 da era cristã. 58 depois de Cristo. Ele foi governador durante, portanto, 8 anos.
Nesse período aí de 52 a 60, o imperador romano era Nero César. Então, o governador é ruim e o imperador é pior. É diante desses homens que Paulo vai se apresentar. Inclusive, mais para frente, ele vai dizer assim: apelo para César. O César é Nero César, que foi imperador romano de 54 a 68 depois de Cristo. Então, essas curiosidades aí, ele era um escravo, ele foi o primeiro escravo a se tornar governador da província romana, casou 3 vezes, e uma característica sobre a personalidade, ou sobre o caráter dele, ele era um homem inescrupuloso e violento. Inescrupuloso pode ser entendido como desleal. É um dos sinônimos para esta palavra. Então, esse é o governador que Paulo está diante dele. Muito bem, vamos ver aí como é que ele vai se comportar. Nós já demos aí uns sinais de quem ele é, vamos ver como ele vai se comportar. Esboço de Atos 24. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a acusação dos judeus, versículos 1 a 9. Segunda, a defesa de Paulo, versículos 10 a 21. E terceira, a decisão do governador, versículos 22 a 27. Então, 3 palavrinhas aí, chaves da nossa aula: acusação, defesa e decisão. Dá para formar uma sigla aí, ADD. Sabe quando você adiciona alguém lá me adiciona aí no WhatsApp? Então, a sigla é o ADD lá do me adiciona aí. ADD. A de acusação, D de defesa e o outro D de decisão. ADD é tudo que nós vamos ver aí. Foi a melhor sigla que eu consegui fazer. Muito bem, vamos lá. Primeira parte, a acusação dos judeus. Nós vamos ler versículos 1 a 9 para que nós nos familiarizemos com esse texto. Atos 24, de 1 a 9, a acusação dos judeus. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com tua clemência, nos atendas por um pouco, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Cláudio Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, a letra A de acusação. O que nós temos aqui, o texto vai dizer, é que vai aparecer um homem aí, esse homem chamado Tértulo. E é impressionante o tanto de mentira que ele diz em tão poucas palavras, esse orador chamado Tértulo. Algumas observações que eu coloquei ali para nos ajudar. Os versículos 1 a 3 falam sobre a bajulação do orador Tértulo. E eu coloquei aquela observação ali. Ele enche a bola do governador. Ele, na nossa linguagem, ele deu um somebody love. Um belo de um somebody love no governador. Ele não falou nenhuma verdade. Nenhuma. Só mentiu aqui.
Mas ele começa nos versículos 1 a 3, sabe, ele queria atrair a atenção do governador, bajulando, falando inverdades, mas o cara era bom. O cara era bom. O cara falava bem. O Sinédrio contratou um orador. E eles foram até onde Paulo estava preso. E esse homem, ele era muito bom no que fazia. Só era mentiroso, mas era muito bom. Aliás, já ouvi dizer, não sei se é verdade, deve ser, que Adolf Hitler era um excelente orador. Que ele atraía multidões com aquilo que ele falava, com os ensinamentos, com os pressupostos que ele tinha, para enraizar o nazismo. Ele era excelente. As pessoas ficavam vidradas ao ouvir Adolf Hitler. Mas era um demônio, mas falava bem. Esse Tértulo impressiona por aquilo que fala. Ele é um bajulador. E eu coloquei ali meu velho slogan, você já deve conhecer. Elogiar é diferente de bajular. Concordam? Elogiar é diferente de bajular. O que me leva ao meu slogan, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Esse homem, ele não está elogiando o governador. Ele está sendo um bajulador. Ele está dizendo muitas mentiras. Ele está tentando impressionar, e eu vou mostrar alguns detalhes. Tem coisas que estão explícitas e tem coisas que estão implícitas. Eu vou mostrar para vocês. Então, veja só, no versículo 1, é dito que ele vem com um grupo do Sinédrio, ele vem com a maior autoridade religiosa, o sumo sacerdote Ananias. O sumo sacerdote Ananias é aquele que no capítulo 23, versículo 2, quando o Sinédrio estava reunido para ouvir o apóstolo Paulo, é aquele Ananias que mandou dar um tapa na boca do Paulo. Lembra? Que Paulo chama de parede branqueada. Então Ananias, que ele capitaneia, ele lidera esse grupo, alguns anciãos, alguns do Sinédrio, e eles contratam esse orador chamado Tértulo, que é bom de oratória, mas é um mentiroso e um bajulador de mão cheia. Então o versículo 1 fala sobre essa autoridade, o Ananias. Versículo 2, ele fala palavras mentirosas, muito mentirosas, olha só. Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Eu andei pesquisando aí sobre essa questão. O Tértulo não fez nenhuma reforma. Não fez absolutamente nada. Ele foi governador durante 8 anos e ele não fez uma obra. Serviço zero. E o Tértulo diz assim, nós estamos agradecidos pelas notáveis reformas que o Senhor fez para o nosso povo. Não fez nenhuma obra, nenhuma. Quem fez, na verdade, eu coloquei ali, foi o Herodes, o rei Herodes. Ele fez as reformas necessárias, inclusive foi o rei Herodes que reformou o templo de Jerusalém, que o embelezou, a ponto dos discípulos, lá em Mateus 24, pegar na mão de Jesus e mostrar o templo e dizer que pedras, que construções, que construção maravilhosa, mas o Félix não fez zero de obras, e ele diz que o Félix fez notáveis reformas. Quem fez foi o Herodes, e o Tértulo disse que quem fez foi o Félix. Esse é um problema. Versículo 3, Tértulo expressa gratidão a Félix, olha só. Sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, pelas notáveis reformas, porque, veja, outra coisa que ele diz no versículo 2, toda a nossa população tem gozado de paz perene. Outra mentira. Só houve revoltas, motins, nos 8 anos de governo do Félix, houve muitas revoltas. Inclusive, o Félix foi chamado para comparecer diante do imperador Nero, para explicar as coisas que aconteciam, as rebeldias e os motins e as revoltas que aconteciam, e o Tértulo diz que eles viviam em paz perene.
E que mundo que você vive? Não era da cidade do Félix, certamente. Então não tem nada de bom. Então, mas a ideia é impressionar. Ele é um orador, ele é alguém bom. E ele certamente, na nossa cultura, né, o coração do Félix já está inflado. Só faltou o Tértulo chamar ele de meu lindo, aí tá aí pronto. É ou não é? Só faltou falar, meu lindo, me escute aqui e tal. Pronto, falei, já tô aliviado agora. Tendo dito isso, já confessei, já falei que votei contra a ida do pastor. E também agora chamei o Félix de meu lindo. Pronto, só faltou falar isso daí. Muito bem, agora vamos ver as acusações. Versículos 4 a 9, o que nós temos aqui é a acusação. Ele, depois de ter feito essa introdução aqui, bajulatória, muito mentirosa, ele agora acusa Paulo. E ele faz 3 acusações contra o apóstolo Paulo, veja só. São acusações diferentes, em esferas diferentes. Primeira, ele faz uma acusação pessoal, versículo 5a, veja só. O versículo 4. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que de conformidade com a tua clemência nos atenda por um pouco. Veja, clemência é diferente de violento, não é ou não é? Nós não falamos agora há pouco? Ele era um homem inescrupuloso e violento, mas o Tértulo diz que ele é clemente, bondoso, amoroso, piedoso, misericordioso. É surreal. Só faltou o lindo mesmo. Ô, meu lindo, só faltou o meu lindo aí. Então, ele não é clemente, ele é inescrupuloso e violento. A primeira acusação é pessoal, versículo 5a. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste. Está aí. Já pensou você ser chamado de peste? Esse homem é uma praga. Pois é, não deveria, né? Esse homem é uma peste, é uma praga. E ele já fez 3 viagens missionárias. E por todo canto que ele vai, ele anuncia, ele fala de Cristo, ele fala de Jesus. Toda a Ásia, ou praticamente toda a Ásia, já ouviu falar de Jesus por causa deste homem, que é uma peste, é uma praga. Esse homem é uma praga. É a primeira coisa que ele fala de Paulo. Segundo, uma acusação política. E o governador está somando tudo. Acusação política, versículo 5b. E promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Nazarenos aqui é por conta da cidade onde Jesus viveu, né? Então, inclusive tinha a profecia bíblica que dizia, né? E ele será chamado Nazareno, porque é o Jesus de Nazaré, que foi onde ele viveu. Então, a segunda acusação é política. A ideia é a seguinte: sedição. Jesus também foi acusado de sedição. Jesus foi acusado de blasfêmia e de sedição, que eram as 2 acusações. A sedição é uma acusação política e a blasfêmia é uma acusação religiosa. Sedição, produzir revoltas, motins. E o Império Romano, ele era tolerante com as religiões. Se os judeus chegassem diante do imperador dizendo que Jesus havia blasfemado, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era igual a Deus, os romanos não iam. Isso não tem diferença, não faz diferença nenhuma para eles. Mas eles estavam sempre atentos, as legiões romanas estavam sempre atentas para abafar qualquer tipo de sedição. Esse homem, além de ser uma peste, apontando para o seu caráter, ele é uma ameaça política. Ele promove sedições. Isso, com certeza, o Félix não deve ter dado muita bola quando ouviu que ele era uma peste, mas quando ouviu que ele promove sedições, ficou de orelha em pé. Porque sedição após sedição vai fazer com que ele se apresente diante de Nero, imperador romano. Ficou de orelha em pé. A terceira acusação é religiosa. 3 acusações contra Paulo. Versículo 6. O qual também tentou profanar o templo,
Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Então, acusação religiosa. Lá mais para trás, capítulo 21, ele é acusado de entrar no templo com aquele gentio chamado Trófimo, que era da cidade de Tessalônica. Eles viram Paulo na cidade com o Trófimo e disseram que ele tinha entrado na igreja, entrado no templo. Então, o gentio não pode entrar no templo, então uma acusação religiosa. Além de ser uma peste, além de ser uma ameaça para os romanos, ainda profana o nosso templo, levando gentios e colocando-o lá dentro dele. Inclusive, eles fecham as portas, porque Paulo entrou lá e o ambiente, o recinto já está totalmente contaminado, porque Paulo entrou e ainda levou um homem chamado Trófimo, de Tessalônica. Muito bem, as 3 acusações. Versículo 7. A mentira sobre o comandante, ele tem a capacidade de inverter. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, Cláudio Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Vocês viram? Quem é que estava praticando violência? Era o Cláudio ou eram os judeus? Os judeus. E o Lísias, como o Félix não estava sabendo do que aconteceu, ele diz assim, nós estávamos a ponto de resolver o problema, mas o comandante nos atrapalhou. E ele chegou assim, batendo na gente, com grande violência, e tirou Paulo de nossas mãos. Se não fosse o Cláudio, a gente já teria resolvido o problema. Ele conseguiu reverter a situação. Não foi Cláudio que foi violento, foram os judeus, a ponto de Paulo ser carregado, lembra, por cima. Ele consegue inverter as coisas. O Cláudio atrapalhou a gente, ele chegou com violência lá, não pediu nem, não teve nem educação lá, invertendo as coisas. Isso está no capítulo 21, versículos 32 a 36. E ele encerra dizendo que, olha, tudo que eu estou dizendo, todos os judeus concordam com o que eu estou dizendo. Todo mundo concorda que ele é uma peste, que ele promove sedições e que ele profana o templo. Veja aí, versículo 8 e 9. Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, todos os judeus concordam com a minha bajulação, com a minha mentira e com as coisas absurdas que eu falei. Todo mundo acha que o Senhor promove paz perene, todo mundo acha que o Senhor é clemente, todo mundo acha que o Senhor é gente boa. Se fosse hoje em dia, merece até um like lá. Gente boa. Quando, na verdade, ele era um homem inescrupuloso e violento. Muito bem, vamos avançar aqui. A gente sabe, né, que todo caso precisa ter os 2 lados, né? O Félix ouviu o lado dos judeus, do Tértulo, e agora vamos deixar que Paulo fale e se defenda e apresente a verdade sobre os fatos. Muito bem, a segunda parte, a defesa de Paulo. Vamos ler aí, depois a gente volta analisando alguns detalhes. Paulo apresenta a sua defesa, olha a diferença entre as palavras de Tértulo, esse somebody love aí, judeu, com o que Paulo vai dizer. Verso 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, muitos anos, 8 anos, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação,
e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento ou sedição e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Capítulo 23. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Perceberam a diferença? Gigantesca. Eu aprendi uma frase que eu queria falar para vocês, que eu acho a frase muito interessante. Eu ouvi de alguém, a frase é fantástica para mim. É assim: a mentira não pode ter mais argumentos do que a verdade. Ponto. A mentira não pode ter mais argumentos do que a verdade. Porque Jesus disse que a verdade liberta, não é assim? A mentira não pode ter mais argumentos do que a verdade. O Tértulo está com a mentira. Paulo está com a verdade. E você vai ver a diferença quilométrica entre o que um fala e que o outro fala. Então, alguns detalhes que eu selecionei aqui sobre a defesa de Paulo. Ele prova que as 3 acusações eram falsas, que é pessoal, religiosa e política. Ele vai provar com sutileza, com verdade, sem falsidade, que as 3 acusações eram falsas. Outro detalhe que eu coloquei ali que me chamou a atenção, outra observação: na sua defesa não tem bajulação. Viram lá que o Tértulo fez um preâmbulo, uma introdução extremamente bajulatória, e Paulo não bajulou nenhuma vez. Não há na sua defesa bajulação, há apenas a verdade. E eu destaquei alguns detalhes aqui. Veja, ele vai desconstruindo cada um dos 3 argumentos. Ele estava ouvindo certamente o que estava sendo dito. E nos versículos 11 a 13, a primeira coisa que ele diz é: eu não sou esse perturbador da paz que o Tértulo está dizendo que eu sou. Ou seja, eu não sou esta peste. Ele vai derrubando cada um dos argumentos com a verdade. Eu não sou o que o Tértulo diz que eu sou. E ele prova pela lógica que não é. Versículos 11 a 13. No versículo 10 ele diz assim: olha, eu me sinto à vontade porque o Senhor é juiz aqui da nação, já tem 8 anos. E no versículo 11, por que ele não é esse agitador todo? Por que ele não causa problema? Ele nos dias aqui, ele tem uma pista boa. No versículo 11, ele fala: não tem mais do que 12 dias que eu cheguei a Jerusalém. Ou seja, não dá tempo promover essa bagunça toda que ele está dizendo que eu promovi. Porque para promover uma bagunça, uma sedição dessa, você tem que avisar um por um, não é assim? Não tem redes sociais na época. Tem que avisar, tem que combinar, vai ser no dia tal. A gente vê aqui no nosso país, por exemplo, né? Vai ter uma manifestação, uma passeata, vamos aproveitar o 7 de setembro, vamos aproveitar, mas eles falam com 2 meses antes, não é assim? Que é para dar tempo de disseminar a informação. Nós estamos em novembro, em janeiro nós vamos ter uma manifestação contra isso, para que o Brasil, ou o Estado, ou o Brasil seja avisado. E Paulo diz assim: não tem mais do que 12 dias que eu cheguei aqui. Então, senhor governador, a acusação é mentirosa. Não dá tempo, em menos de 12 dias, fazer tudo o que o Tértulo diz que eu fiz. Paulo conta os dias. Não há mais de 12 dias que eu cheguei em Jerusalém, depois de fazer 3 viagens missionárias. Não dá tempo fazer esse motim, essa revolta, não daria tempo de avisar todo mundo, combinar o dia, o local, a hora, não dá tempo. Traduzindo, eu não sou esse perturbador da paz que o Tértulo está dizendo que eu sou. Segundo,
Outra coisa que ele vai desconstruir, versículos 14 a 16, sobre a acusação religiosa. O caminho, esse caminho aí não é uma seita. Ele me acusa, é uma acusação religiosa, que ele segue a seita dos nazarenos, mas eu vou provar para o senhor, e o Félix a esposa dele era judia, conhecia a fé judaica, portanto tinha uma noção do Antigo Testamento, e o Paulo diz, eu vou provar que o caminho, com letra maiúscula, o caminho não é uma seita, eu vou mostrar para o senhor, que eu não sou agitador de seita nenhuma. As Escrituras, o Antigo Testamento mostram claramente que tudo que eu estou falando aqui, os fatos que aconteceram em Jerusalém, o ministério público de Jesus, tudo isso foi profetizado no Antigo Testamento. Eu não estou inventando nada, eu não criei a roda, eu não fiz nada. Também a segunda acusação não é verdadeira. Lembrando que a mentira não pode ter mais argumentos do que a verdade. Não pode. Vamos ver aí. Como é que ele prova sutilmente? Não tem nenhuma bajulação até o momento. O versículo 14 diz que, olha, a ideia do caminho, ela é apresentada na lei e nos profetas. Veja aí o versículo 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Lembram-se que quando ele se converteu, ele deu uma saída lá e ele foi reler o Antigo Testamento, porque ele não conseguia ver Jesus no Antigo Testamento, mas agora Jesus é visto de uma maneira clara. Ele diz, olha, eu não estou inventando nada, a lei fala sobre isso e os profetas também. Então, não é uma seita. Segundo, ele fala aí sobre o problema da ressurreição. Tudo isso, excelentíssimo Félix, é porque eu acredito que haverá ressurreição. Versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E aqui um detalhe interessante, né? Quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, é comum você ouvir falar sobre ressurreição. Principalmente com a chegada do autor da vida, Jesus Cristo. Mas Paulo vai dizer assim, esse assunto da ressurreição também não é nenhuma novidade. A ressurreição está presente no Antigo Testamento. Vocês se lembram de casos de ressurreição no Antigo Testamento? Tem ou não tem lá? Ou seja, então eu também não estou inventando sobre ressurreição. Ressurreição não é um assunto novo trazido por Jesus. Alguns casos de ressurreição. Elias ressuscitou o filho da viúva lá de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, o menino lá que teve uma dor de cabeça forte, lembra? Que a mulher ficou impressionada, que ia ficar grávida e tal. E depois o menino foi ajudar o pai, sol quente, e falou, ai, minha cabeça, lembra da história? E depois ele morre lá e o pai fala, chama a mãe, não é assim? O pai fala, chama a mãe. Está com problema com o filho, ô pai, chama a mãe. Geralmente é assim. E aí a mulher sai e vai atrás do Eliseu lá, e o Senhor não tinha revelado nada para o Eliseu. E e ela fala, homem de Deus, eu não falei para o Senhor. Falei para o Senhor que não era para me dar o filho. E ela está perturbada lá nos pés, o Geazi quer tirá-la dos pés de Eliseu. Deixa ela. Deus não me disse nada. Deus não me revelou nada. E depois ela conta o que aconteceu do menino, aí o Eliseu fala assim, vai lá, pega o meu bordão, vai lá e tenta ressuscitar a criança lá, vai lá. E o menino não conseguiu, porque não tem como transferir autoridade espiritual, poder, não tem. Ou você tem, ou você não tem. Ou é, ou não é, ou não é.
não tem como transferir. E o menino vai, e o Geazi vai lá e o Eliseu fala assim, não fale com ninguém, viu? Vai lá, não fale com ninguém, esteja mal educado mesmo, assim. Caramba, não fala com ninguém, bom dia. Hashtag aí, não fala. Isso, mas nem um bom dia pode falar, tudo bem aí, tudo bem e tal, como vai? É que as saudações judaicas eram longas, não é só um bom dia. Não perca tempo por conta da saudação longa. E aí o Eliseu vai e ressuscita. E Paulo está dizendo assim, olha, o Antigo Testamento traz fatos reais, concretos, de ressurreição. E aí eu trouxe esse versículo aqui, que às vezes ele passa desapercebido nosso. Daniel fala sobre ressurreição. Olha só, vamos lá para Daniel. Daniel 12, 2. Daniel está terminando o livro e ele solta essa pérola aqui, uma pérola, que Paulo vai aproveitar e diante do governador vai dizer, ressurreição. Daniel 12, 2, bem antes de Jesus. Olha só, Daniel está no último capítulo, encerrando o livro, e ele diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então Paulo está dizendo assim, senhor governador, eu não estou inventando nada, não estou criando nada, não é uma seita. O cristianismo já aponta, o Antigo Testamento aponta todos os sinais para as coisas que estão acontecendo aqui. Daniel disse, no capítulo 12, no versículo 2, que haverá ressurreição dos mortos. E eu estou passando tudo isso porque eu disse lá no Sinédrio que haverá ressurreição de justos e de injustos. E metade do Sinédrio acredita em Daniel 12, 2. Pelo menos metade do Sinédrio. Versículo 16, ele termina de construir a sua segunda defesa. Ele diz, eu tenho servido a Deus com a consciência pura. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Tenho me esforçado para que sirva a Deus com a consciência pura. E ele vai então desconstruir a terceira acusação. Olha só, versículos 17 a 21, ele vai dizer, Senhor governador, eu não profanei o templo. Eu não sou peste, eu não promovo sedição, e eu não sou um sacrílego. Eu não profanei o templo. É o que ele vai dizer aí, versículos 17 a 21. 17. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação, e também fazer oferendas. Eu fiz um cálculo aqui. Ele rapidinho, aliás, eu li o texto aqui em 1 minuto, 2 minutos, né? Mas Paulo não falou só 2 minutos, certo? Ele não falou só 1 minuto. Ele não falou 2 minutos. Eu li aqui do versículo 10 a 21, rapidinho, 1 minuto e meio, mas ele deve ter falado uns 40 minutos, uns 50 minutos. Aqui o que nós temos é um resumo do resumo, do resumo e do que interessava para nós. Ele diz assim, Senhor governador, eu não profanei o templo. Eu fiz umas contas aqui, né, versículo 17, depois de anos, sabe quantos anos? 14. Eu fiquei 14 anos fora de Jerusalém. Fiz 3 viagens missionárias. Isso está tudo nas entrelinhas. Primeira viagem missionária que a gente já viu. Segunda viagem missionária. Terceira viagem missionária. Depois de 14 anos fazendo viagens missionárias, falando de Jesus, cheguei a Jerusalém lá no capítulo 21 e me pegaram. Do jeito que, lembra do Ágabo? Do jeito que o Ágabo falou que iam prender as minhas mãos e os meus pés. Então tem 14 anos. E depois de 14 anos o que eu vim fazer em Jerusalém? Ajudar os pobres da Judéia por causa da fome proclamada pelo imperador Cláudio. E eu vim adorar a Deus em Jerusalém. Cumpri o voto, paguei o voto do nazireado. Vocês não me viram fazendo tumulto nem na cidade, nem no templo, em lugar nenhum. Senhor governador, eu não profanei o templo.
não sou peste, não promovo sedições e também não profanei esse recinto sagrado, o templo, reformado por Herodes, que o Tértulo falou que foi o Félix. A mentira não pode ter mais argumentos do que a verdade. Versículos 18 e 19, ele dá uma cutucada boa aqui. Ele diz, na verdade, não era o Tértulo que tinha que estar aqui. Quem tinha que estar aqui eram outras pessoas. Olha só, 18 e 19, ele dá uma cutucada boa. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia, judeus da Ásia, não de Jerusalém. Quem desceu para acusar foram os judeus de Jerusalém, que nem viram, foi informação de terceiros. Então, na verdade, quem deveria estar aqui, quem foi testemunha ocular, foram os judeus da Ásia, e não esse Tértulo aí, esse Sambarilov aí, esse bajulador. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer, ou seja, esses homens aqui estão errados, não são eles, são outros, os quais deviam comparecer diante de ti e te acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. As pessoas que estão diante do Senhor não têm a autoridade para fazer o que estão fazendo. Se foram os judeus da Ásia que me viram profanando o templo, por que esse Tértulo que nem estava lá, o que ele está fazendo aqui? Vai vendo. 19, já li, 20 e 21. Aí ele pergunta para o governador, qual foi a iniquidade que eu cometi? Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Capítulo 23. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos, que metade de vocês concorda comigo. Daniel 12, 2. Haverá ressurreição de justos e de injustos. E ele repete, o que ele diz no 21, ele já havia dito no 15. Ressurreição dos mortos. Muito bem. Agora vamos para o último D. Lembra que me adiciona aí, né? O adiciona, né? O ADD. Acusação, defesa, decisão. O governador já ouviu os dois lados e agora ele vai tomar uma decisão. E aí? É culpado ou é inocente? Quem está falando a verdade é o Tértulo ou é o Paulo? Ele vai tomar uma decisão. Mas vocês acham que a personalidade apresentada vai influenciar alguma coisa, sim ou não? Ele é um homem inescrupuloso e violento, ele é desleal. Adivinha, a decisão dele é surreal o que esse homem vai fazer. Vamos lá. A decisão do governador, veja só, 22. Vamos ver aí qual a leitura, qual a percepção que ele teve, tanto da fala do Félix como a fala de Paulo. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, Cláudio Lísias, aquele homem violento lá, muito violento, né, certo? Que atrapalhou os planos deles, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, isso aqui tem sinais bons, se ela é judia, ela conhece o Antigo Testamento, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Opa, parece que ele se converteu, não é assim? Chamou a mulher lá, vem cá. Vamos escutar esse homem aqui falando. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por que o Félix está com medo, gente? Porque está devendo, não é assim? Está devendo. Lembra do Paulo? Ele falou assim, eu tenho consciência pura, não é assim que ele falou? E o Félix, morrendo de medo.
morrendo de medo. Por agora podes retirar-te. Vai embora, vai lá, volta lá. Depois eu te chamo, eu já estou com medo suficiente. Deixa eu pensar, digerir nessas coisas, depois eu te chamo de novo. Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Opa! Acabou a piedade, não foi? Ele quer o quê? Suborno. Ó, eu posso te soltar. Vocês já viram? Qualquer semelhança não é mera coincidência. O ser humano é o mesmo. Tinha uma professora de história que dizia assim, a diferença entre o homem de antigamente, dos primórdios e de hoje, é a internet. É só isso, essa é a diferença. É que lá eles não tinham internet para fazer mais rápido as coisas erradas que fazem. Então a diferença entre os homens que viviam nos dias de Noé e hoje é a internet. Só isso. Ponto final. Oi, eu já passo. Oi, Fernando. Isso. Eu ia falar, mas o Fernando, que é mais capacitado. Brincadeira, Fernando. Daqui a pouco eu peço para você repetir isso aí. É muita informação, Fernando. Vamos lá. 26. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Viram a decisão? 2 anos. Qual é a decisão dele? Nem Paulo, nem Tértulo, nem Paulo. Ele foi, a gente chama de protelar, procrastinar. Isso, como dizia o teólogo João Calvino, empurrar com a barriga. Não, Calvino não dizia nada disso. Nada disso. Qual é a decisão do governador? Deixar ele preso 2 anos. Não entendi. Então, mas o senhor não vai considerar o Tértulo ou o Paulo? Quem tem razão no argumento apresentado? Nenhum dos dois. Agora, alguns detalhes aqui para chocar um pouco vocês. Alguns detalhes que eu pesquisei aqui. Nos versículos 22 a 23, falam sobre os cuidados oferecidos a Paulo. Interessante, né? No meio desse turbilhão todo, dessas injustiças, o comentário que o Fernando levantou ali, levanta mais um aspecto negativo do Félix. Ele era adúltero. Inescrupuloso, violento, ele queria dinheiro, não é assim? Queria dinheiro, suborno e mais um, adúltero. Porque, na verdade, essa Drusila era casada com outra pessoa, ele foi lá, conversou com ela, convenceu ela para acabar o casamento, para casar com ele. Isso não está no texto, mas isso está nos livros, eu já passo para você. Vocês estão com o chat GPT aí, não estão? Seus abençoados, viu? Deixa eu ver o chat GPT aqui, né? Deixa eu ver. Caramba, viu? Já me falaram para usar o chat GPT, que eu descubro bem mais rápido, né? Essas coisas. Diga, esqueci. Ayrton. O Ayrton, assim, você lembra daquela musiquinha? Tan, tan, tan. Lembraram? Ayrton Senna da Silva. Nascido no dia 21 de maio e falecido em 1º de maio de 94. Deixa eu só passar fala com aqui, vem cá, Ayrton, por favor. Marlene, por favor. Joel, leva para o Ayrton, por favor. Porque aí a sua voz vai para o mundo, Ayrton. Vê se está... Aperta e segura.
Eu acho que o microfone não quer que o Ayrton fale. Agora sim. O pastor mencionou que o Félix foi casado 3 vezes com 3 princesas ao mesmo tempo? Não, é sucessivamente. Mas separou ou... Olha, o Félix... mas não faz pergunta difícil, rapaz. O Félix, o que ele fala? Ele olha para a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 24, e deixa eu ler o que fala sobre divórcio. Não fala nada disso. Nem tem confissão de fé, né? Lá no início dizia que era sucessivo, certo? Agora, os motivos, as causas, pelo caráter dele, 3 princesas, sucessivamente. Então ele acaba com um casamento e vamos para o próximo. Aí acaba com mais um, obrigado, Joel. E acaba com mais um e vamos para o próximo. Então, e ele com isso, ele tenta casar com princesa, significa conseguir dividendos políticos, né? Lembra do Salomão? Salomão tinha 1000 mulheres, mas isso trazia benefícios para ele, do ponto de vista de acordos comerciais, isso facilitava. Mas isso não me impressiona pelo caráter, assim. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? Então deixa eu só, mas é uma de cada vez, viu? Uma de cada vez. Muito bem. Deixa eu só mostrar alguns detalhes aqui, que às vezes passam desapercebidos, e vocês vão se chocar mais ainda com ele. No 22 e no 23 fala sobre os cuidados oferecidos a Paulo. O 23 fala que ele foi tratado com indulgência. Indulgência assim, ó. O Félix falou assim, deixa ele preso, manda ele para a cela dele, mas tratem ele com indulgência. Indulgência é tolerância, respeito, cuidado. E ele diz assim, ó, se os amigos de Paulo, se as pessoas que lhe querem bem quiserem ir lá, pode ir. Pode levar uma bolachinha, um bolo. Não é nenhum problema, é ou não é? Não levando cebola, está tudo certo. Brincadeira. Então, os amigos de Paulo iam lá certamente, isso não aparece no texto, né? Leva um lanchinho para ele, leva alguma coisa, um donativo para ele. Então, ele não, remédio, permite que o Lucas, que é médico, cuide dele. Então, ele é tratado com indulgência. O 24 fala da curiosidade do governador, curiosidade espiritual, olha só. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo, Jesus. Essa curiosidade é devido à defesa de Paulo. A defesa foi tão boa, mas tão boa. Ele destruiu os 3 pontos, ponto a ponto, que aquilo, quando você escuta algo muito bom, aquilo fica na sua cabeça, não fica? Foi tão boa que falou assim, ó, chamou a mulher lá, vamos escutar esse homem aqui. Aliás, vocês têm a mesma nacionalidade, vocês são judeus. Vamos escutar o Paulo. E o Paulo vai lá e falou a respeito da fé em Cristo. Ou vocês acham que ele falou em 1 minuto? Contou, falou. A gente não sabe, mas ele falou. 25. A coragem demonstrada por Paulo. Aí Paulo chega, ele está diante do governador, da esposa dele, e aí Paulo chega e fala assim, meus lindos, me escutem. Não foi assim. Olha a coragem de Paulo. Olha os temas que Paulo vai falar. Dissertando ele acerca da justiça. Bom, justiça é um ataque frontal a ele. Que ele não é justo. Ele não é justo. E a decisão dele mostra que ele não é justo. E ele fala, vamos lá, vou discorrer sobre justiça. Um tempão falando sobre justiça. Sobre domínio próprio. Domínio próprio, se ele é inescrupuloso e violento, se ele é violento, ele precisa do quê? Precisa de domínio próprio. Precisa se controlar. Não é resolvendo com brigas, era tão complicado que o imperador chamou ele para conversar. E nós estamos aqui no ano 58 depois de Cristo. Depois, sobre juízo vindouro.
isso é hora de falar. Aí ele, pode sair, né? Certo? Isso é hora de falar de juízo vindouro? É mais ou menos assim, se você não consertar a sua vida, se você não for uma pessoa justa. Lembra quando abordaram João Batista lá, os soldados? O que a gente faz? Olha, sejam justos, sejam honestos, não aceitem suborno, se contentem com o salário de vocês, porque tudo isso, juízo com letra maiúscula, mostra o seguinte, olha, depois que tudo isso, eu estou sendo julgado aqui, mas há um juízo maior, há um juízo vindouro, e o juiz é Deus, e a decisão vai ser diferente daqui. Então, justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Se você não se converter, você vai arder nos quintos dos infernos. Eu não sei por que quinto, né? Não sei. Depois alguém resolve meu problema aí. Eu estou brincando, né? Olha, Jesus disse que lá haverá um inferno e que o fogo nunca se apaga. Pode sair. Pode sair. Ok, 25, 26, a cobiça do governador, agora ele se converteu, 26, lembra, só que não, lembra, só que não, 26, a cobiça do governador, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente conversava com ele. Um detalhe, Paulo disse lá no versículo 17 que trouxe donativos, que trouxe coisas. O Félix falou assim, esse homem tem dinheiro, esse homem, 14 anos juntando coisas, esse homem tem muita coisa para me dar. Ele ficou de orelha em pé no que Paulo disse no versículo 17, eu vim trazer esmolas, vamos ver aqui, esmolas, tal. Esse homem tem muita coisa para nos oferecer. E o versículo 26 fala que Félix chamou Paulo para conversar mais frequentemente. Não é para ouvir o evangelho, é para ver se Paulo vai oferecer o dinheiro. Perceberam? Eu vou ler de novo. Quem tem a NAA fica mais claro. Que ele começou a chamar, ele não estava com medo? Se está com medo, para que vai continuar chamando Paulo? Porque Paulo vai arrebentar, não vai? E aí, quando ele lembrou que Paulo tinha coisas para oferecer. Isso também mostra o seu caráter. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Pelo que, chamando-o mais frequentemente. Para quê? Para ver se Paulo vai oferecer o dinheiro. Não é para ouvir o evangelho e não é para ouvir a fé em Cristo Jesus. Muito bem. Aí passou 2 anos, e aí, Paulo, e aí? Você falou que tem esmolas aí e tal, que tem ficou juntando coisas aí. Poderia me falar sobre, tem joias, tem alguma coisa aí que possa me oferecer? Ficou 2 anos e Paulo nunca ofereceu nada. Já que ele não me oferece também, eu vou, como diz o Ayrton, né? Vou empurrando com a barriga. Versículo 27. Puxa, acabou o julgamento. 27. A conveniência do governador. 2 anos mais tarde, então nós estamos no ano 58, mais 2, 60. Estamos no ano 60 da era cristã. O livro começou no ano 30, 33. Estamos no ano 60 depois de Cristo. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Já que ele não vai me dar dinheiro mesmo, já que ele não aceita suborno, se ele me pagasse alguma coisa, eu soltaria ele. Não pelo que ele disse, diante do discurso do Tértulo e dele, mas se ele molhasse a minha mão. 2 anos. Querendo assegurar, isso, e o nome disso é conveniência. Mas teve alguém que fez a mesma coisa com Jesus. Foi ou não foi?
Eu queria ler esse versículo aqui, Marcos 15, 15, vamos lá. Marcos 15, 15. Agora é um outro governador, como que era o nome dele? Como? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Pilatos precisa tomar uma decisão se Jesus é culpado ou é inocente. Vamos ver a decisão. O Pilatos é bem parecido com o Marco Antônio Félix. Aliás, toda vez que eu vejo esse nome Félix, eu lembro do goleiro da seleção da Copa de 70, Félix. O ano do Tri, 21 de junho de 1970, o ano do Tri. Marcos 15, 15, Pilatos precisa tomar uma decisão sobre Jesus. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Querendo contentar é a mesma coisa de querendo agradar a multidão. Pilatos erra com Jesus, Félix erra com Paulo. E aí na semana que vem nós continuamos, vou pular aqui, deixa eu pular aqui, esse é o capítulo 24, e aí mudou o governador, certo? Mudou o governador, eu vou mostrar a foto do governador para vocês aqui. Aqui, muito bem. Semana que vem, Atos 25, a defesa de Paulo diante de Festo. Sinédrio, Félix, Festo. E o Festo vai chamar a mulher dele lá, acho que é a Berenice, e a gente vai ver, mas isso é cena para a semana que vem. Vamos dos próximos capítulos, né? A defesa de Paulo diante de Festo. A gente vai ver se esse Festo é gente boa, se ele é justo, a gente vai ver isso daí. Não esperem coisas muito boas, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar.